mais um devocional Palavra que Transforma. Um devocional que ele traz para nós reflexões a partir da Palavra de Deus, porque só há algo que transforma a nossa vida. Não são os nossos conceitos, o que achamos, o que pensamos, mas aquilo que vem da Palavra do Senhor, aquilo que está escrito na Bíblia, para que a nossa vida ela entre em alinhamento com aquilo que o Senhor quer para nós. O Senhor fala conosco para que tenhamos um início de reflexão, para que entremos em oração com o Pai e venhamos a perguntar: Senhor, o que falta para ser transformado? E a partir dos versículos mencionados, você mergulhe na Palavra de Deus, leia o contexto, leia tudo o que envolve este versículo, para que o Senhor então ele entre no seu coração e haja transformação de vida em nome de Jesus. E hoje, dentro dessa série de ministrações a respeito da minha vida com Deus, hoje nós vamos falar de um subtítulo que diz: Em Espera. Nós estamos em espera das promessas a serem cumpridas na nossa vida. Quando uma promessa ela é alcançada depois de algum tempo ou simultaneamente, o Senhor fala conosco de algo a mais que Ele quer nos entregar. Então nós continuamos em espera para a próxima promessa que será derramada sobre a nossa vida. Há uma grande promessa da salvação, se assim aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Se você já o aceitou, esta promessa será concretizada na sua vida e você viverá eternamente com o Senhor. Mas até que nós cheguemos a este ponto, a esta grande maravilha do Pai para a nossa vida, estamos aqui respirando e enquanto respiramos, nós vivemos os propósitos de Deus. E hoje eu quero refletir com você num livro de Abacuque. Ele era um profeta do Senhor e ele estava ali para falar algo ao povo. Mas diante daquilo que ele falou ao povo, daquilo que o Senhor Deus iria fazer com o povo, pela desobediência moral, pela desobediência da palavra que eles viviam, Abacuque então fica indignado com algumas ações, porque tudo aquilo que eles viveriam, não somente os que desobedeceram, mas o povo de Deus que viviam na mesma época, que eram contemporâneos a essa desobediência, acabariam sofrendo também as situações. Imagina vivermos um momento em alguma área socioeconômica, em uma área sociocultural, por exemplo, no nosso tempo, e todos se envolvem de alguma forma, até aqueles que caminham com o Senhor e aqueles que não caminham com o Senhor, mas todos estão envolvidos. E o nosso coração, então, ele em algum momento ele fica até indignado. Por quê? A minha casa tem que passar por isso, ou algo acontece na sua casa, por exemplo, por causa de um membro da família, e todos sofrem. E você pode se questionar, por que passar por isso? E o Senhor diz, porque quando passamos por situações e nessas situações esperamos o livramento do Senhor, o Senhor nos faz crescer. O Senhor nos molda e nos faz tornar mulheres cada vez mais maduras na presença do Senhor. Então, estas situações de indignações, situações que passamos e que não gostaríamos de passar, nos faz crescer. Mas é preciso pedir ao Pai: Senhor, me ensina a passar por isso. Senhor, me faz uma mulher mais forte, uma mulher mais paciente, uma mulher mais amorosa, uma mulher que entenda o que está acontecendo, para que eu ajude aqueles que precisam ser ajudados. E Abacuque, ele faz um questionamento para Deus no primeiro capítulo, a partir do versículo 2, que diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. É um questionamento que muitas vezes nós fazemos ao Senhor. Senhor, até quando viveremos esta situação? E ele continua no versículo 3. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai.
porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. E assim, Abacuque continua a questionar a Deus daquilo que o povo vivia. Ele não questionava a respeito da desobediência, mas porque as pessoas que não tinham desobedecido teriam que passar pela mesma situação. Todos nós estamos envolvidos diante de um contexto. E neste contexto, nós muitas vezes podemos questionar a Deus: por que eu tenho que passar? Por que eu ainda estou nessa situação? Porque eu vejo pessoas sendo beneficiadas e a minha família não. Mas o Senhor, ele dá uma resposta para Abacuque, assim como dá para mim e dá para você. Questionar a Deus o porquê é duvidar da excelência do Pai. Nós podemos até falar com o Senhor: me ensine a passar pela espera, mas não questione a Deus o motivo pelo qual Ele permite que passemos por uma situação. Senhor, nesta situação, se há algo que eu precise fazer, Senhor, me direciona para que eu faça, para que essa situação seja resolvida. Mas não questione a inteligência do Pai, a sabedoria de Deus, não questione a sua excelência. E o Senhor Deus, então, ele responde a Abacuque dizendo: quem é o Criador de todas as coisas? Quem fez todas as coisas, senão eu? Então, o Senhor, ele coloca para Abacuque a realidade da soberania de Deus. E ele coloca para nós: eu sou soberano. A nossa oração, ela tem que ser uma oração sábia, uma oração questionadora, de murmuração. Nós já aprendemos que ela não nos leva a um resultado. Uma oração de murmuração, o que acontece é nós ficarmos patinando numa situação e não sairmos dela. Claro que pessoas que passam anos por aquela situação, e muitos podem olhar e se questionar o porquê, e simplesmente é o tempo de Deus. E Abacuque, então, ele entende a soberania de Deus. E quando ele entende a soberania de Deus, ele entende que ele precisa esperar pelo livramento que já tinha sido prometido a este povo, mas no tempo de Deus. Abacuque, então, no capítulo 3, no versículo 17, diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. O cenário que Abacuque coloca diante de Deus, mesmo que tudo não vá bem, mesmo que toda a situação seja uma situação de tribulação, seja uma situação turbulenta, ele diz no versículo 18: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Se a minha vida com Deus me ensina que Deus é o meu protetor, que Deus é a minha salvação, que Ele me resgata, que Ele me livra de todo mal, se eu reconheço quem é Deus na minha vida, o maravilhoso, grandioso, poderoso, misericordioso, que Ele me perdoa, que Ele me salva, o Senhor é de tantas virtudes grandiosas e maravilhosas para a nossa vida. Se eu consigo entender na caminhada com Deus quem é Deus na minha vida, essa é a minha frase: Senhor, todavia, mesmo que eu ainda esteja em espera pelas promessas que o Senhor tem prometido para mim, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. No Novo Testamento, quando fala sobre as bem-aventuranças, ou seja, estou plenamente satisfeita em quem Deus é, na espera, eu estou feliz. Na espera, eu sou bem-aventurada. Na espera, o Senhor me protege, o Senhor me concede forças. Mas é preciso entendimento disso no nosso coração. Não é fácil, porque há situações de esperas que dói na carne, que dói no coração. Que você olha para a situação da sua casa e você diz: o que é que eu farei? O que é que vai acontecer? Não há solução para aquilo que eu vivo. Mas o Senhor diz, através da vida de Abacuque aqui, o nosso irmão Abacuque, que fala conosco: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A alegria no Senhor é a certeza de que Ele fará alguma coisa. Eu não digo que não é para você chorar diante do Pai.
Quantos exemplos na Bíblia que diz quando recebiam uma notícia, eles rasgavam as suas vestes porque a dor no coração era grande. E acontece isso conosco, porque o Senhor nos fez com emoções. E essas emoções, elas afloram. Mas é preciso ter certeza no nosso coração de quem Deus é. E ele continua no versículo 19: Jeová, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. O Senhor te fará alcançar as águas que fluem vida, que fluem bênçãos para você. Ele te dará forças para passar por tudo isso. Por isso, a sua vida com Deus é preciso esperar nele o que ele tem para você. Em súplicas, em oração, mas espere com o coração alegre e exultando quem é Deus na sua vida. Fique com essa palavra e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.